Eu caí na armadilha, assim mesmo, com aspas invisíveis, do microgerenciamento. E aí você pode estar me perguntando, mas Cristina, o que é isso de microgerenciamento? Vou te explicar tudo e ainda vou te dar um caminho possível, bem viável e bem interessante para você fazer o seu planejamento semanal. E aí, você acha que não vale a pena ficar aqui até o final? Eu acho que vale. Essa semana eu resolvi testar uma coisa diferente para o meu planejamento, que eu mesma já disse algumas vezes que pode ser perigosa em alguns casos. Eu organizei meu dia todinho, dividido por horas, tipo microgerenciamento, sabe? Definindo hora para estudar, para acordar, para autocuidado, para fazer exercício, para ler, para trabalhar, para criar, para ser professora, para ser aluna, todo o meu dia ali organizado assim, em blocos de tempo, mais hora a hora. E aí, no meio disso tudo, no meio desse planejamento, eu pensei, Cristina, o que você está fazendo? Isso é microgerenciamento. Você sempre diz para os seus alunos, para suas alunas, que o microgerenciamento ele pode ser perigoso. E pode. Continuo dizendo que sim, que pode. Mas organização é isso. Organização é a gente testar novos caminhos, é a gente discutir o método, é a gente adaptar o método à situação de vida que a gente está vivendo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo essa semana e eu vou explicar tudinho para você. Primeira ideia interessante que eu quero que você anote dessa aula, desse vídeo, é que você precisa testar. Antes de mais, deixa eu te explicar o que é microgerenciamento. Microgerenciamento é quando você pega o teu dia e organiza hora por hora, determinando alguma coisa para acontecer nessas horas todas. Se isso não for muito bem estruturado, se isso não tiver um objetivo, se isso não for feito com uma capacidade de flexibilidade, isso pode sim gerar alguma ansiedade e mais, pouca capacidade sua de adaptação quando acontecer um imprevisto. Mas aí você pode estar me perguntando, então, Cristina, se o microgerenciamento é isso, por que você decidiu implementar isso na sua vida? E eu te explico. Nesse momento, eu estou com um objetivo muito concreto. Eu tenho um projeto que eu quero colocar no mundo que implica uma organização muito afiada do meu tempo. É como se eu não estivesse disponível para perder, para gastar o meu tempo com coisas que não me levem diretamente para o lugar onde eu quero ir e que me levem para onde eu quero ir dentro de um prazo de tempo que eu estabeleci. Tá entendendo? Eu tenho um objetivo muito concreto nesse momento e você vai saber do que eu tô falando muito em breve. E esse objetivo tem que ser concretizado dentro de um tempo que eu estabeleci. Para isso, eu tenho que me organizar. Para isso, eu tenho que ser muito rígida, muito rigorosa com a forma como eu ocupo o meu tempo. Não que você não tenha que ser em outras situações, mas tem momentos da vida que a gente tem que ser assim que nem uma faca quente cortando uma manteiga, sabe? A gente tem que ser exatamente isso, afiada nos nossos objetivos. E nesse momento, eu tô com essa garra, eu tô com essa vontade de fazer as coisas acontecerem e vou precisar dessa organização. E o que isso tem de interessante também? É um experimento que me coloca também como observadora de como é que isso vai acontecer, de quais são os resultados que eu vou conseguir aplicando essa forma de organizar os meus dias. E isso é muito importante para qualquer pessoa que está querendo se organizar. É essa capacidade de olhar para os métodos e adaptar os métodos não só à sua vida, como à vida que você está tendo naquele momento. Pensa assim, observar os seus processos mais te ajuda do que te atrapalha. Porque organização é também isso, é movimento, é ajuste, é escuta. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar agora uma simulação de como é que eu organizei a minha semana, que você pode usar também para organizar a sua, adaptando a sua vida. Então vamos lá, vou te explicar tudo direitinho como é que eu fiz essa minha organização da semana, dividindo todos os dias da semana em blocos de tempo. O que você vai precisar? Uma folha de papel, não precisa ser grande assim, a folha que fizer sentido para você, o tamanho que der, uma canetinha preta para a gente trabalhar aqui. Se você estiver fazendo no papel, se estiver fazendo no computador, é diferente. E eu te sugiro a ter cores diferentes, tá? Para mim, funciona bem essas cores diferentes, porque aí eu já identifico qual é a atividade pela cor. Mas você, por exemplo, pode trabalhar com uma cor só em diferentes tons. Isso é com você, tá? Então vamos lá. Vou colocar assim a folha mais inclinada porque eu escrevo melhor assim. O que você pode usar para fazer isso? Ó, pode utilizar o seu Google Calendar.
Pode fazer na sua agenda física, agenda de papel. Pode utilizar um caderno que você esteja utilizando para fazer planejamento. Pode utilizar, o que mais? O seu bullet journal. Ou seja, journal. O que fizer sentido para você, tá bom? Então vamos lá começar a desenhar aqui o nosso quadro da semana. Eu vou te dar aqui o exemplo de uma semana de segunda a sexta, mas sábado e domingo também precisam ser pensados, tá? Mas vou me concentrar na segunda a sexta e você depois adapta para o sábado e domingo. A minha rotina de sábado e domingo ela é diferente, por isso é que eu tô falando assim. Mas você pode ser uma pessoa que trabalha ao sábado, por exemplo, trabalha ao final de semana, então vai ser diferente. O que eu quero que você entenda? Que você tem que contemplar os outros dias também. Então aqui, segunda, terça e sexta. Boa. Então, qual é a ideia? Deixa eu colocar aqui porque é importante. Não esquecer do sábado e do domingo. Vamos lá. Então, qual é a ideia? A ideia é a gente dividir os dias em blocos de tempo que a gente vai utilizar para fazer aquilo que a gente quer. Então, a primeira coisa que eu faço no meu dia é momento de autocuidado. E eu estabeleci que esse momento vai ser assim a primeira coisa que eu faço quando eu acordo. Então, existe aqui um espaço, um bloco de tempo que é dedicado ao meu autocuidado, todos os dias. Pronto. Esse tempo aqui é um tempo de autocuidado. Cristina, o que é autocuidado? Autocuidado é tudo aquilo que você faz para cuidar de si mesma. Pode ser uma meditação, pode ser oração, pode ser momentos de silêncio, pode ser um alongamento, um yoga. É um momento só seu, só seu. O que faz sentido para você como rotina de autocuidado? Pronto. Todos os dias eu tenho aqui. E aí, na sua agenda, você vai definir qual é a hora, né? Aqui, por exemplo, pode ser 6 horas, 5 horas, 7 horas. Então, às 6 horas da manhã, eu tenho autocuidado. Das 6 às 7. Das 6 às 6h30. Das 6 às 6h20. Aquilo que fizer sentido para você. Muito bem. Depois, o que eu quero fazer depois? A minha rotina de exercício. A minha rotina de exercício, ela varia um pouco, mas eu quero que ela seja sempre no bloco da manhã, porque é assim que eu prefiro. Você pode ter uma rotina de exercício aqui para o final do dia. Tem que fazer sentido para você. Então vamos lá. Azul, eu vou fazer o meu tempo de exercício. Então, na segunda-feira, eu tenho uma aula que ela é só aqui, ó, às 10 horas da manhã, 10h30, na verdade. Então, é aqui o meu momento de exercício. Porque é uma aula marcada, não é um treino livre que eu faço do jeito que eu quero, né? Na sexta-feira, eu tenho treino aqui com a minha personal, ó. É logo aqui de manhã. Depois, aqui na terça eu também tenho uma aula, que é logo depois do meu autocuidado. Aqui na quarta, eu tenho uma aula, mas eu tenho aqui um espacinho que eu vou ocupar com outra coisa que eu já vou dizer, que é aqui, ó. Mas eu posso colocar aqui uma atividade que vai ser muito importante para mim. Na quinta-feira eu não consigo fazer exercício aqui, porque eu tenho essa manhã muito tomada. Então eu vou colocar o exercício aqui, ó. E talvez ele tenha que ser em menos tempo, mas vai existir na mesma. Então o que eu tenho? Eu já cobri, olha, os 5 dias da semana com rotina de exercício. Já não tá mal. Muito bem. Qual é a outra coisa que eu quero fazer na minha vida? Rotina de leitura. Que é isso que eu falei que vai vir aqui, ó, nesse espacinho. E eu consigo colocar a minha rotina de leitura aqui depois do meu autocuidado na segunda-feira. Na quarta, consigo também aqui entre o autocuidado e o meu treino. E consigo também na quinta-feira aqui, logo depois do autocuidado também. Então eu consigo, olha, ter uma visão de que 3 vezes por semana eu vou conseguir colocar minha leitura em dia. Eu vou conseguir dedicar tempo para uma coisa que eu acho que é importante, que é ler. E aí essa leitura, ela pode ser a leitura que fizer sentido para você. Pode ser uma leitura mais inspiracional, pode ser uma leitura mais técnica. Veja aquilo que faz sentido para você, tá? Então eu vou colocar aqui para a gente não se perder. Leitura. E aqui no azulzinho é rotina de exercício. Pronto, já estamos completando aqui a nossa semana. O que mais que eu tenho? Eu tenho aulas que eu dou, aulas que eu sou aluna, e isso vai ser sempre da mesma cor. Todas as minhas aulas, por exemplo, vão ser na cor verde. Aí eu sei que aqui, na segunda-feira, eu tenho aula neste horário, ó, logo depois do exercício. Muito bem. Onde mais eu tenho aula? Na quarta-feira eu tenho 2 momentos de aula, ó, um que é aqui e o outro que é aqui. Na quinta-feira também tenho, que é o final do dia. Eu tenho aula nesse dia.
E na sexta-feira não tenho aula. Muito bem. Então aqui é tudo que diz respeito a aulas. Muito bem, o que mais? Eu tenho o objetivo de reservar tempo em toda a minha semana, no máximo possível, para estudar. Isso é uma coisa assim que é um objetivo meu. Quero manter uma rotina de estudos que seja sustentável. Aqui na segunda, eu consigo estudar aqui nesse horário, ó, estudos. E aí vou preenchendo, mesma coisa, todos os tempos na minha semana que eu consigo reservar para estudar. Muito bem, tá aqui preenchido meus tempos de estudo. Vou colocar aqui, estudo. Muito bem, mas eu tenho que almoçar também, né? Eu tenho que almoçar e eu tenho que jantar. Então, eu posso ter aqui momento do meu almoço. Essa cor nem foi boa, né? Essa cor aqui devia ter mais contraste, mas tudo bem. Almoço aqui. E o meu almoço vai ser mais ou menos assim todo na mesma hora, tá vendo? Almoço e jantar. Jantar aqui, eu gosto de jantar lá pelas 6 horas. Então, vai estar aqui, ó. Aqui vou ter que jantar mais tarde, eu vou ter que jantar aqui. E aí eu vou organizando isso, né? Muito bem. Aqui, ó, refeições. Vamos colocar assim, refeições. Você pode colocar almoço e jantar. Pronto. Tá vendo como já tá ficando mais organizado? Já tô começando a entender, né, o tempo que eu tenho para fazer as coisas e como é que eu organizo. E esses outros espaços eu ocupo com meus trabalhos, meus outros projetos. Ó, meus outros projetos vão entrar aqui. Projetos de clientes meus, projetos externos, produção de conteúdo também pode estar aqui. Isso aqui, gente, é uma simulação, né, daquilo que é a minha agenda, não é a minha agenda fiel, né? Então, eu vou colocar aqui, projetos. Pronto. Tá vendo? O que eu queria é que você tivesse uma noção de como é que pode ficar a sua semana. Isso, é claro, é só um exemplo, é baseado naquilo que eu fiz para minha semana, esta semana, mas é claro que a minha semana, ela não é só isso, ela tem mais coisas, ela tem mais espaços de respiro, mas eu estou testando essa organização, onde eu tenho hora para fazer as coisas todas, para ver como é que funciona. E isso pode ser uma solução para você também. Se você está com dificuldade de organizar todas as tarefas do seu dia na sua semana, pensa qual é o tempo que eu tenho na minha semana para fazer e quais são as coisas que eu tenho que fazer. Não esquecendo do sábado e domingo, tá? Sábado e domingo também são dias de planejar, de pensar na rotina. No meu caso, são rotinas diferentes, mas são rotinas muito importantes. Por exemplo, no sábado e domingo é quando eu faço as minhas compras da semana de comida. E é quando eu preparo, quando eu pré-preparo algumas comidas para me facilitar, algumas, né, refeições, para me facilitar nessa hora aqui, de eu não perder tanto tempo com confecção da refeição. Por exemplo, cortar os legumes, lavar as verduras, deixar todas as frutas lavadas e prontas para consumo. Esse tipo de coisa. Também no sábado e domingo, dependendo da altura do mês, é dia de planejamento mensal. Também pode ser, é o dia, domingo, por exemplo, é o dia em que eu faço o meu planejamento semanal. Ou seja, o que eu quero com isso? Te mostrar que essa organização pode funcionar para você. Organizar a minha semana dessa forma me lembrou de uma coisa que eu estudo profundamente e é um pilar da forma como eu vejo a organização, que é organização sem rigidez. Manter a sua rotina funcionando sem rigidez. Também é sobre continuar, mesmo quando o seu plano ideal ele não cabe na sua semana. É um jogo de adaptação constante e tudo bem se esse plano mudar. Aliás, ele vai mudar. Então, se você está nessa busca por tentar se organizar melhor, talvez a saída não seja um plano engessado ao qual você tem que se adaptar. E justamente o oposto, um plano flexível que você possa adaptar à sua vida. Também é sobre ter coragem de sentir, recomeçar, ajustar, testar. É isso que tem funcionado para mim e para todas as pessoas para quem eu ensino organização. E se você sente que está travada, não está sabendo por onde começar,
Fica ligada. Muito em breve, nos próximos 2 meses, eu vou fazer um treinamento para quem justamente quer pensar na sua rotina e não está sabendo por onde começar a fazer isso. Vai ser um treinamento pensado justamente para pessoas que querem criar rotinas que sejam reais, sustentáveis e possíveis. Vai ser super prático, direto e sim, pode mudar muita coisa na sua vida. Então, se você quiser ser avisado em primeira mão, se inscreve aqui no canal e me acompanha por aqui. E aí me conta, você já tentou microgerenciar a sua rotina? Funcionou ou virou um caos? Faz o seguinte, me conta aqui nos comentários. Eu quero muito saber como é que isso pega para você por aí. Te espero pro próximo vídeo. Até lá, cuide-se bem. Tchau!